Os cristais, Ítalo Calvino. Se as substâncias que constituíam o globo terrestre, no estado incandescente, tivessem tido à disposição tempo suficientemente longo para esfriar e liberdade de movimento suficiente, cada uma delas teria se separado das demais em um único enorme cristal. Poderia ter sido diferente, eu sei, comentou Fouquet. Vão dizer isso logo para mim. Eu acreditei tanto naquele mundo de cristal que iria aparecer, a ponto de não mais me conformar a viver neste, amorfo, esmigalhado e gomoso, que no entanto nos coube. Também corro, como todos fazemos. Eu tomo trem toda manhã, eu moro em Nova Jersey, para me enfiar no aglomerado de prismas que vejo surgir do outro lado do Hudson, com suas pontas aguçadas. Eu passo meus dias lá dentro, para cá e para lá, pelos eixos horizontais e verticais que atravessam aquele sólido compacto, ou ao longo dos percursos obrigatórios que renteiam os cantos e as quinas. Mas não caio na armadilha. Sei que me fazem correr entre lisas paredes transparentes e entre ângulos simétricos para que eu acredite estar dentro de um cristal, para que reconheça ali uma forma regular, um eixo de rotação, uma constância nos diedros, ao passo que nada disso existe. Existe o contrário, o vidro. São sólidos de vidro, não de cristal, que ladeiam as ruas. É uma pasta de moléculas desordenadas que invadiram e cimentaram o mundo. Uma camada de lava que resfriou de repente, enrijeceu em formas impostas do exterior, enquanto do lado de dentro há o magma, igualzinho como nos tempos da Terra incandescente. Não sinto falta, claro, daqueles tempos. Se ao me ouvirem descontente das coisas como são, vocês esperam que eu recorde o passado com saudade, estão enganados. A terra sem crosta era horrível, um eterno inverno incandescente, um pântano mineral com jorros negros de ferro e níquel escorrendo para baixo de toda fenda em direção ao centro do globo. E esguichos de mercúrio que manavam em jatos altíssimos. Abrimos nosso caminho por entre uma neblina fervente, vulgo e eu, e nunca conseguíamos tocar um ponto sólido. Uma barreira de rochas líquidas que tínhamos à nossa frente evaporava repentinamente diante de nós, desfazendo-se em uma nuvem ácida. Nós nos lançávamos para superá-la e já a sentíamos se condensar e nos abauroar como uma tormenta de chuva metálica que inchava as ondas cerradas de um oceano de alumínio. A essência das coisas mudava à nossa volta de minuto em minuto, ou seja, os átomos de um estado de desordem passavam a outro estado de desordem e depois a outro ainda. Isto é, na prática, tudo sempre permanecia igual. A única verdadeira transformação teria sido a disposição dos átomos em uma ordem qualquer. Era isso que Vulgue e eu procurávamos ao nos movermos na mistura dos elementos, sem ponto de referência, sem um antes nem um depois. Agora a situação é diferente, eu admito. Eu tenho um relógio de pulso, eu comparo o ângulo dos seus ponteiros com o de todos os ponteiros que vejo. Eu tenho uma agenda na qual está marcado o horário dos meus compromissos de trabalho. Eu tenho um talão de cheques, em cuja parte fixa subtraio e adiciono números. Na Penn Station, eu desço do trem, tomo o subway, fico em pé, segurando-me com uma das mãos na barra de apoio e com a outra erguendo o jornal dobrado, no qual diviso os números das cotações da bolsa. Aceito as regras do jogo, enfim, do jogo de fingir uma ordem na poeira, uma regularidade no sistema, ou uma compenetração de sistemas diferentes, mas de todo modo mensuráveis ainda que incongruentes, a ponto de fazer encaixar em toda a granularidade da desordem a faceta de uma ordem que imediatamente se esmigalha. Antes era pior, claro. O mundo era uma solução de substâncias nas quais tudo estava dissolvido em tudo e solvente de tudo. Vulgue e eu continuávamos a nos perder ali no meio e nos perder de perdidos que éramos, de perdidos que sempre havíamos sido, sem ter a ideia do que poderíamos encontrar ou do que poderia nos encontrar, para não sermos mais perdidos. Percebemos de repente, Vulgue disse, ali.
apontava no meio de uma efusão de lava alguma coisa que estava tomando forma. Era um sólido de faces regulares e lisas e arestas cortantes, e essas faces e arestas iam aumentando lentamente, como em detrimento da matéria ao redor. E também a forma do sólido mudava, mas sempre mantendo proporções simétricas. E não era somente a forma que se distinguia de tudo mais. Também era a maneira como a luz entrava lá dentro, atravessando-a e refrangendo-se. E Vug disse: brilham, muitos. Não era o único, de fato. Na extensão incandescente em que, outrora, afloravam apenas efêmeras bolhas de gás expulsas pelas vísceras terrestres, vinham à tona cubos, octaedros, prismas, figuras diáfanas, a ponto de parecerem quase aéreas, vazias por dentro, e que, no entanto, como logo se viu, concentravam em si uma incrível capacidade e dureza. O faiscar dessa angulosa florescência invadia a terra, e Vug disse: é primavera. Eu a beijei. Agora compreenderam. Se gosto da ordem, isto não é, como para tantos outros, sinal de um caráter submisso e uma disciplina interior. Há uma repressão dos instintos. Em mim, a ideia de um mundo absolutamente regular, simétrico, metódico, associa-se a esse primeiro ímpeto e vigor da natureza, a atenção amorosa, ao que vocês chamam de eros. Ao passo que todas as suas outras imagens, as que na sua opinião associam a paixão e a desordem, o amor e o transbordar exagerado, rio, fogo, vórtice e vulcão, para mim são as recordações do nada e da inapetência e do tédio. Era um erro meu e não levei muito tempo para entender. Eis que estamos no ponto de chegada. Vug está perdida. Do Eros de diamante só resta o pó. O suposto cristal que me aprisiona agora é reles vidro. Sigo as setas no asfalto, enfileiro-me no farol e torno a partir, ou hoje vim para Nova York de carro. Quando fica verde, como toda quarta-feira, porque costumo levar, engatando a primeira, Dorothy ao psicanalista, eu procuro manter uma velocidade constante que me permita passar sempre com o verde na Second Avenue. E isso que vocês chamam de ordem é um remendo desafiado da desagregação. É um remendo desfiado da desagregação. Eu encontrei um lugar no estacionamento, mas daqui a 2 horas eu terei de descer para colocar outra moeda no parquímetro. Se eu esquecer, levo o carro com guincho. Sonhei um mundo de cristal naquela época. Não sonhei, o vi. Uma indestrutível gélida primavera de quartzo. Cresciam poliedros altos como montanhas, diáfanos. Através do seu esplendor transparecia a sombra de quem estava do outro lado. Vug, é você? Para alcançá-la, lançava-me sobre paredes lisas como espelhos. Escorregava de volta, agarrava-me às arestas, ferindo-me, corria ao longo de perímetros enganosos, e a cada virada era uma luz diferente. Irradiante, leitosa, opaca, que a montanha continha. Onde você está? No bosque. Os cristais de prata eram árvores filimorfas ou filiformes, com ramificações em ângulo reto. Esqueléticas folhagens de estanho e de chumbo adensavam a floresta com uma vegetação geométrica. Ali no meio corria Vug. Que fúfique! Do outro lado é diferente! Gritou. Ouro verde azul! Um vale de berilo abria-se ao ar livre, cercado por cumeadas de toda cor, de água marinha a esmeralda. Eu seguia Vug com a alma dividida entre felicidade e receio. Felicidade de ver como toda substância que compunha o mundo encontrava uma forma própria, definitiva e firme. E receio, ainda indeterminado, do que esse triunfo da ordem, em formas tão variadas, pudesse reproduzir em outra escala a desordem que acabávamos de deixar para trás. Um cristal total, eu sonhava. Um topázio mundo, que não deixasse nada de fora. Impacientava-me que nossa terra se separasse da roda de gás e poeira em que turbilhonam todos os corpos celestes. Fosse a primeira a escapar daquela disposição que é o universo, ou aquela dispersão que é o universo.
Claro, querendo, alguém pode até meter na cabeça que vai encontrar uma ordem nas estrelas, nas galáxias, uma ordem nas janelas iluminadas dos arranha-céus vazios, em que o pessoal da limpeza entra às 9 horas e à meia-noite encerra os escritórios. Justificar. O grande trabalho é este. Justifiquem, se não quiserem que tudo se arrebente. Hoje à noite jantaremos na cidade, em um restaurante no terraço de um 24º andar. É um jantar de negócios. Seremos 6. Dorothy também vai estar lá. E a mulher de Dick Benberg. Eu como ostras, olho uma estrela que se chama, se for ela, Betelgeuse. Conversamos, nós de produção, as senhoras de consumo. Aliás, ver o firmamento é difícil. As luzes de Manhattan se dilatam num halo que se mescla com a luminosidade do céu. A maravilha dos cristais é o retículo dos átomos que se repete continuamente. Isso era o que Vug não queria entender. O que ela gostava, e logo compreendi, era de descobrir no cristal diferenças até mínimas, irregularidades, imperfeições. Mas o que acha que vale um átomo fora do lugar? Uma clivagem meio torta, dizia eu, num sólido destinado a aumentar infinitivamente segundo um esquema regular? Tendemos ao cristal único, ao cristal gigante. Gosto quando há muitos dos pequenos, dizia. Para me contradizer, claro. Mas também porque era verdade que os cristais despontavam aos milhares e ao mesmo tempo e se entranhavam uns nos outros, detendo seu crescimento lá onde entravam em contato e nunca chegavam a se apropriar inteiramente da rocha líquida da qual tomavam forma. O mundo não tendia a se compor em uma figura cada vez mais simples, e sim se coalhava numa massa vidrosa na qual prismas e octaedros e cubos pareciam lutar para se libertar e conseguir para si toda a matéria. Explodiu uma cratera. Uma cascata de diamantes transbordou. "Olhe, como são grandes!" exclamou Vug. De todos os lados eram erupções de vulcões. Um continente de diamante refrangia a luz do sol no mosaico de lascas de arco-íris. "Mas você não disse que quanto menores, mais você gostava?" Eu lembrei-lhe. "Não, aqueles, enormes, eu quero!" E se arremessou. "Há bem maiores", disse eu, apontando para o alto. A cintilação cegava. Eu já via uma montanha diamante, uma cadeia facetada e iridescente, uma gama planalto, um Himalaia Kohinoor. O que vou fazer com aquilo? Eu gosto daqueles que podem ser apanhados. Eu quero tê-los. E em Vug já era a obsessão da posse. "O diamante é que vai nos possuir. Ele é o mais forte", disse. Estava errado, como sempre. O diamante foi possuído não por nós. Quando passo diante da Tiffany's, eu paro e fico olhando as vitrines. Eu contemplo os diamantes prisioneiros, lascas do nosso reino perdido. Jazem em féretros de veludo, acorrentados com prata e platina. Com a imaginação e a memória, os agiganto. Devolvo-lhes dimensões de rocha, de jardim, de lago. Eu imagino a sombra azuladinha de Vug se espelhando. Não a imagino. É precisamente Vug, aquela que agora avança entre os diamantes. Volto-me. É a moça observando a vitrine às minhas costas, sob os cabelos oblíquos. "Vug?" digo. "Nossos diamantes." Ri. "É você mesma?" pergunto. "Seu nome?" Ela me dá seu telefone. Estamos entre lajes de vidro. Eu vivo na ordem fingida. Eu gostaria de lhe dizer, eu tenho um escritório em East Side, eu moro em Nova Jersey. Para o weekend, Dorothy convidou Burbank. Contra a ordem fingida, nada pode afligir a desordem. Seria necessário o diamante, não para que o tivéssemos, mas para que o diamante nos tivesse. O livre diamante no qual estávamos livres, Vug e eu. "Eu vou te ligar", digo-lhe, e é apenas pela vontade de recomeçar a brigar com ela. Onde num cristal de alumínio o acaso dispersa átomos de cromo, ali a transparência se colore de um vermelho escuro. Assim, sob nossos passos,
floresciam os rubis. Viu só? Dizia Vug. Não são bonitos? Não podíamos percorrer um vale de rubis sem recomeçarmos a brigar. Sim, dizia eu, porque a regularidade do hexágono... Caramba, dizia ela, diga-me se sem a intrusão de átomos estranhos haveria rubis. Eu me aborrecia. Mais bonito ou menos bonito poderíamos discutir ao infinito. Mas o único fato incontestável era que a Terra estava indo ao encontro das preferências de Vug. O mundo de Vug era as fissuras, as fendas pelas quais a lava sai derretendo a rocha e mesclando os minerais em concreções imprevisíveis. Ao vê-la acariciar paredes de granito, eu sentia saudades do que naquela rocha se perdera em termos de precisão dos feldespatos, das micas, dos quartzos. Vug parecia deleitar-se apenas com a diversificação ínfima com que a face do mundo se apresentava. Como nos entender? Para mim só valia o que era acréscimo homogêneo, incidibilidade, sossego alcançado. Para ela, o que era separação e mistura, uma coisa ou outra, ou as duas juntas. Nós também precisávamos adquirir um aspecto, ainda não possuímos nem forma nem futuro. Eu imaginava uma lenta expansão uniforme, no exemplo dos cristais, até o ponto em que o cristal eu teria se entranhado e fundido com o cristal ela, e talvez juntos nos tornássemos uma só coisa com o cristal mundo. Ela já parecia saber que a lei da matéria a lei da matéria viva seria separar-se e reunir-se ao infinito. Era Vug, então, quem tinha razão? É segunda-feira, eu ligo para ela. Já é quase verão. Passamos juntos o dia em Staten Island, deitados na praia. Vug sempre observa os grãos de areia escorrendo entre os dedos. Vários cristais minúsculos, diz. O mundo fragmentado que nos cerca sempre é para ela o de então, aquele que esperávamos que nascesse do mundo incandescente. Claro, os cristais ainda dão forma ao mundo, quebrando-se, reduzindo-se, em fragmentos quase imperceptíveis, rolados pelas ondas, incrustados de todos os elementos dissolvidos no mar, que torna a misturá-los em rochas íngremes, em costeiras de arenito, 100 vezes dissolvidas e recompostas em xistos, ardósias, mármores de liso candor, simulacros do que poderia ter sido e nunca mais poderão ser. Volta a mim a obstinação de quando começou a ficar claro que a partida estava perdida, que a crosta da terra estava se tornando um amontoado de formas disparatadas, e eu não queria me resignar. E a cada descontinuidade do pórfiro que Vug, radiante, apontava para mim, a cada vidrosidade que aflorava do bálsamo ou do basalto, eu queria me convencer de que eram apenas irregularidades aparentes, que todas faziam parte de uma estrutura regular muito mais vasta, em que a cada assimetria que acreditávamos observar, respondia, na realidade, uma rede de simetrias complicadas, a ponto de não podermos nos dar conta. E procurava calcular quantos bilhões de lados e de ângulos, de edros, havia de ter esse cristal labiríntico, esse hipercristal que compreendia em si cristais e não cristais. Vug correu para a praia, Vug carregou para a praia um pequeno rádio transistor. Tudo provém do cristal, eu digo. Também a música que ouvimos. Mas sei bem que o do transistor é um cristal lacunoso, poluído, atravessado por impurezas, por rasgos da malha de átomos. Ela diz, você é um obcecado. E a nossa velha briga continua. Ela quer que eu admita que a verdadeira ordem é aquela que carrega dentro de si a impureza, a destruição. E o barquinho aproa na Battery é de noite. E do retículo iluminado dos prismas arranha-céus, agora observa apenas os desalinhavos escuros, as brechas. Levo o Vug para casa, subo, moro em downtown, tem um estúdio fotográfico. Olhando em volta, eu só vejo perturbações na ordem dos átomos. Os tubos luminescentes, o vídeo, a mínima condensação de cristais de prata nas chapas fotográficas. Abro a geladeira,
Apanho gelo para o uísque, do transistor provém um som de saxofone. O cristal que conseguiu ser o mundo, a tornar o mundo transparente para si mesmo, a refrangê-lo em infinitas imagens espectrais, não é o meu. É um cristal corroído, manchado, misturado. A vitória dos cristais e de Vug foi a mesma coisa que a sua derrota e que a minha. E agora eu espero que termine o disco de Thelonious Monk e vou lhe dizer.